A Bíblia, acho não, toda parte, quase toda a Bíblia fala em Deus, usando a expressão de amor, comparando Deus com amor, dizendo que Deus é amor. E eu creio nisso. Eu creio que Deus é amor. Mas o que nos leva, o que te leva a definir Deus com essa palavra? O que te leva a definir Deus com essa palavra amor? Nós tivemos um momento rápido ali no grupo de vida, na classe do grupo de vida, e falamos sobre isso. E você pode, nesse momento, estar respondendo várias coisas. Porque Deus nos entregou Jesus, porque Ele provou de uma forma incontestável o amor dEle, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é longânimo. Enfim, nós gostaríamos de hoje, nessa manhã, estar refletindo sobre isso. É possível que hoje aqui haja pessoas carentes de amor, não é verdade? Há pais aqui que podem estar pensando: os meus filhos não me amam. A forma como os meus filhos me tratam, a forma como eles falam, eles não demonstram amor por mim. Pode ser que haja aqui filhos que digam ou pensem: meus pais não me amam. Eles nem ligam para mim. Eles não dão a mínima para mim. Eles não se importam comigo. Pode ser que haja esposas aqui que digam que seus maridos não as amam, que eles não demonstram isso com suas atitudes, com a sua palavra, com o seu jeito de ser. Pode ser que haja esposas, maridos que digam o mesmo de suas esposas: a minha esposa não me ama. Ela não demonstra isso com as suas atitudes. Pode ser que você esteja pensando ou diga também: os meus amigos, eles não me amam. Eles não demonstram atitude de amor. Eles não têm sido sinceros comigo. Eles não têm agido com lealdade comigo. Enfim. Possivelmente, aqui há muitas pessoas carentes de amor, decepcionados com pessoas, precisando ser amado. Mas eu gostaria que hoje, que nós pudéssemos sair daqui com a plena convicção, com a total certeza de que Deus nos ama, de que Jesus nos ama. E eu gostaria que ao longo desse momento em que nós estamos, nós pudéssemos chegar a essa conclusão, através de tudo aquilo que vai ser falado, daquilo que vai ser lido, daquilo que vai ser vivido nessa manhã. Deus é amor. Nós veremos aqui alguns motivos que nos levam a definir Deus com esta palavra. Mas antes, eu gostaria de que nós conhecêssemos um pouco sobre esse Deus, conhecêssemos um pouco sobre nós mesmos, sobre a situação. Ontem, quando eu ia para casa com o Marcelo, nós passamos ali pela perimetral e havia um grupo de alguma igreja que, quando o sinal fechava, eles levantavam umas placas que formavam a frase Jesus te ama. E aquilo eu fiquei a pensar: meu Deus, é muito legal o que eles estão fazendo aqui. Mas quantas pessoas verdadeiramente entendem o que isso quer dizer? O que essa frase significa? Será que não virou só um jargão? Só uma frase de efeito? Eu gostaria que nós pudéssemos entender um pouco, primeiro, a nossa situação, a nossa situação, quem nós éramos e quem é Deus, e a situação de Deus também em relação a isso. Em primeiro lugar, esta era a condição do homem antes de Cristo. Antes de a pessoa conhecer a Jesus, de aceitar Jesus, era essa condição do homem. O homem pecador, um homem afastado de Deus, um homem que vivia na morte, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1, e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É assim que a palavra fala. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então o homem, longe de Deus, sem Cristo, ele estava fadado à morte, morte física e morte espiritual. E havia uma distância entre ele e Deus, que é o pecado. O pecado, ele distancia o homem de Deus.
Isaías 59:2, lá o profeta vai dizer que havia uma parede de separação entre o homem e Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecidos estão da glória de Deus, ou seja, carecidos estão da presença de Deus, de estarem com Deus, de viverem com Deus. Havia essa separação. E Deus eterno, um Deus santo, por causa da sua santidade, por causa desse atributo do seu caráter santo, ele não poderia simplesmente ignorar o pecado do homem, simplesmente aceitar o homem do jeito que ele estava, porque conforme o caráter de Deus, para o pecado, teria que existir uma punição, uma condenação. O pecado teria que ser pago de alguma forma, para que aí sim o homem pudesse estar na comunhão com Deus. O homem pecador, ele buscou por meio das boas obras se aproximar de Deus. Ele busca por meio da religião se aproximar de Deus. Ele busca por meio seu código moral, da sua ética, das suas boas práticas, tentar se aproximar de Deus. Mas isso é inútil e é impossível, porque por mais que o homem tente viver no maior nível do seu caráter moral, da sua ética, ele não vai deixar de ser pecador, porque no mais íntimo do seu ser, ele é um pecador. Pense em você agora. Você é um bom sujeito, uma boa pessoa, um bom homem, uma boa mulher. Você tenta fazer o bem, você tenta ajudar as pessoas, você tenta ser religioso, ou você é religioso. Mas, de vez em quando, você se pega falhando, pecando, mentindo, pensando em algo que não deve, sabe? É ou não é? Estou falando algo que é estranho a você? Não. Não, porque o ser humano, ele é pecador. Por causa da sua natureza pecaminosa, por causa do primeiro pecado, o homem experimentou a maldade. E por causa disso ele se afastou de Deus. E por mais que ele tente, por mais que ele lute, por mais que ele queira, por si só, é impossível ele sair da condição de pecador. Por mais elevado que seja a sua ética, a sua capacidade de querer ajudar as pessoas, né, as suas boas obras, ainda assim, ele é um pecador. É por isso que Deus pagou o preço da nossa salvação em Jesus, na cruz do Calvário. Deus, sendo santo e sendo justo, por causa da sua justiça, ele não podia ignorar a questão do pecado. O pecado teria que ter uma condenação, teria que ter um pagamento, porque o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é a morte. A sentença do pecado é a morte. Foi aí onde Deus providenciou em Jesus o pagamento do meu resgate, do seu resgate, o pagamento da minha dívida, da sua dívida, da nossa dívida, para que nós pudéssemos, enfim, andar e estar na presença de Deus, remido e lavado dos nossos pecados. E é interessante, porque o sacrifício de Jesus, pelo meu pecado e pelo seu, ele não se limita somente àquele dia. Ou seja, não, fui perdoado no passado. Não. Eu sou perdoado todos os dias, porque eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você pode ser perdoado. Você pode ser salvo em Cristo Jesus todo dia, por causa do sacrifício dele na cruz. Você reconhecendo que ele é o Senhor e Salvador de sua vida. Eis aí, vamos dizer, pequenas ilustrações, o motivo que nos distanciava de Deus, que nos colocava nós numa condição
distante de Deus. E eis aí uma prova do amor de Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir nossas Bíblias. Nós vamos ler 2 versículos, mas eu gostaria que você abrisse só nesse, porque o outro eu creio que a grande maioria já sabe, e a ilustração aqui vai ajudar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Amém? Por favor, leia junto comigo. Não tenha medo de falar. Pronuncie essas palavras. Leiamos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pronuncie de novo, leia em voz alta. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode pronunciar comigo também João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Como explicar o amor de Deus? Como nós podemos justificar o nós falarmos que Deus é amor? Primeiro porquê, ou a primeira resposta para isso, é porque o amor de Deus, ele é um amor incondicional, ele é um amor sacrificial, ele é um amor desprendido. Por que é um amor incondicional? Porque Deus nos amou. Marcos Davi citou aqui, 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É incondicional porque antes que você dissesse um sim para Deus, o amor já estava à disposição. O sacrifício já estava feito. Deus simplesmente nos amou. Ele não impôs condição para o seu amor. Ele não, colocou alternativas. Ele simplesmente amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Uma forma tremenda e maravilhosa, inexplicável. Algumas pessoas ficam até questionando esse amor. Como pode alguém morrer por um injusto? Alguém morrer pelo inimigo? Alguém morrer por alguém que fez o mal a ele mesmo? Isso é ilógico, é irracional. Isso é a misericórdia do nosso Deus. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é amoroso. Isso é um amor incondicional. É um amor incondicional. Porque nós não merecíamos tal amor. Não havia nada em mim, em você, em qualquer ser humano na face da terra, da qual Deus poderia olhar e dizer: olha. Não havia nada em nós. Texto que nós lemos de Romanos. Nós éramos inimigos. Nós éramos pecadores. Falando da humanidade de uma forma geral. Matamos, roubamos, mentimos, adulteramos, nos prostituímos. E aí vai a lista infindável de delitos, de pecados, que algumas pessoas olham e vão ficar com nojo até. Que vão ficar horrorizadas. Deus amou de uma forma incondicional. Deus amou. Nós, às vezes, olhamos para as pessoas que, vamos dizer, agem de forma contrária à questão moral, ética, e a primeira coisa que vem em nós é condenação, mesmo. É condenarmos. É ou não é? Alguém mata o seu filho. Primeira coisa que nós vamos fazer é condenar. Isso merece a morte. Se coloca na condição de Deus. Quando Deus olhou para a humanidade aí deitando e rolando no pecado, nas imoralidades,
na maldade, na frieza, na dureza do coração. Olha como Deus, ao invés de tecer um julgamento de morte para todos, Deus deu um julgamento de salvação para todos. Porque Deus é um Deus amoroso, misericordioso. É por isso que o amor dele é incondicional. Nós havíamos rejeitado a Deus, preferindo seguir os nossos próprios pensamentos, desejos, vontades. Foi isso que a humanidade fez. A humanidade deu as costas para Deus. E Deus sempre amando, Deus sempre buscando, Deus sempre se colocando numa condição de buscar, de trazer para si, de resgatar. Esse é o nosso Deus, um Deus amoroso. Porque o amor de Deus, ele é incondicional, ele é sacrificial, ele é um amor desprendido. O segundo motivo é porque o amor de Deus é um amor universal. Ele é um amor que abrange todos, em todos os tempos. Em todos os tempos. Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40 diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Os heróis da fé, os grandes homens da Bíblia, eles esperaram em Cristo. Eles também necessitavam do Salvador, daquele que viria a ser a oferta de Deus pelos seus pecados, pelo pecado de toda a humanidade. O sacrifício de Jesus, ele é perfeito, porque ele alcança todos. Ele alcança todos os povos. Não são só os judeus que são salvos. É heresia quem ensina assim, quem fala assim. Porque o amor de Deus é universal. Porque Deus amou o mundo. Quem é que está no mundo? Todos. Eu e você. O judeu, o americano, o japonês, o africano, os indígenas, todos. O preto, o branco, o alto, o magro, o bem-sucedido, olhando para a área profissional, financeira, os que têm boa condição social, financeira, um bom intelecto, para os que não têm também. Todos estão incluídos nesse amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo todos de uma forma incondicional, de uma forma tremenda e maravilhosa. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. Você que está nos visitando, Deus te ama. Não duvide desse amor. Não duvide. Creia. Creia naquilo que está revelado nas Escrituras. Não naquilo que eu estou dizendo, mas naquilo que vem sido anunciado e pregado ao longo dos 2000 anos. Que um dia, isso é um fato histórico, isso não é mito. A gente está aprendendo isso nas quartas-feiras. E eu creio que muitos irmãos já sabem disso. Isso não é mito, isso é um fato histórico. Jesus veio aqui, o Filho de Deus. Ele veio, viveu, ensinou, fez maravilhas e morreu pregado numa cruz, pagando o preço da minha dívida, da sua dívida, pagando o preço do meu pecado, do seu pecado, pagando as minhas ofensas, as suas ofensas ao nosso Deus. Jesus pagou o preço, porque o seu amor, ele é universal, ele alcança todos. Por favor, não se sinta excluído do amor de Deus. Por mais que você tenha feito de coisas erradas, por mais sujo que você esteja, por mais que você possa estar se sentindo a pior pessoa na face da terra. E eu sei que há muitas pessoas que vão estar nos vendo também pela internet, que essa mensagem não alcança só vocês. E como essas pessoas estão se sentindo também. Por pior que elas possam estar se sentindo, Jesus nos ama. Deus nos ama.
E o seu amor não está atrelado somente à palavra, mas à atitude prática, à ação verdadeira, a uma ação incontestável, a uma atitude incontestável. Alguém ousa morrer por um amigo? Aqui, alguém ousa morrer por um amigo? Levante sua mão. O melhor amigo, o amigo do peito, aquele amigo de todas as horas. Ninguém ousa morrer pelo amigo? Ninguém ousa morrer pelo Alguém ousa morrer por um filho? Sério? Eu acho que eu ouso. A situação é que vai dizer, mas eu creio que eu ouso. Morrer por um amigo talvez até que seja fácil. Morrer pelo inimigo, foi isso que Deus fez por mim e por você. Então é incontestável. Então se sinta amado, não se sinta desprezado, não se sinta desvalorizado. Pode ser que o mundo tenha feito isso. Pode ser que as pessoas tenham feito isso com você. Mas Jesus te ama. Jesus te ama. E Jesus, Ele quer o melhor para ti, o melhor para mim, o melhor para nós. Jesus, Ele quer o melhor. Ele nos ama. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já fostes aproximados de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz ao que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois nem estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Deus quer te agregar a uma família. Deus quer te dar uma família. Deus quer te colocar no lugar onde você possa ser amado, onde você possa ser cuidado, onde você possa ser lembrado. Aí você vai me dizer, mas aí às vezes aqui, nós somos humanos, somos falhos, mas nós, aqueles que estão em Cristo, vivendo em Cristo, dia a dia, eles estão buscando a ser como o Mestre, como Jesus, e portanto se há um lugar onde eu vou querer amar, e onde eu vou querer ser amado, é na igreja, é no meio da família de Deus, é no meio do povo de Deus. E mais para frente nós vamos ver como é que isso vai acontecer. A terceira razão pelo qual nós podemos dizer que Deus é amor, é porque somente Deus é capaz de nos dar uma vida verdadeira. Desculpa, eu acabei esquecendo os slides aqui, né? Somente Deus é capaz de nos dar uma vida verdadeira. Só Ele. Só Deus. Porque sem Deus, o que nos sobrava, o que nos restava era a morte, meu irmão. E é interessante essa vida verdadeira, porque ela é em dois sentidos. Primeiro, a vida eterna. Porque a todos os homens é ordenado a morte. Todos um dia, todos vão morrer. Eu, você, mais novo ou mais velho. Todos um dia, todos vão passar pela experiência da morte. Mas para aqueles que creem em Jesus, ainda que morram, viverão. Palavra do Senhor. Jesus disse isso. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Vixe, foi fraco. Você crê na vida eterna? É exatamente isso que Jesus nos dá, a vida eterna. Sabe, você ter essa experiência de estar eternamente com Deus, porque não há mais que nos separe. A parede foi separada, foi derrubada. A separação já não existe mais. Nós já temos esse prazer de estar eternamente na presença de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, porque Deus nos amou.
E porque Ele nos ama, Ele quer nos dar essa vida plena. E o que é ter vida plena? É ter o bolso cheio de dinheiro, é ter casa de praia para ir desestressar no final de semana, é ter um carro super confortável que lhe dá todo o conforto, sabe, para você estar andando para cima e para baixo, é ter um jatinho que te coloca perto de todos os lugares, sabe, é ter os melhores, acesso aos melhores clubes não. A vida plena, meu irmão, é estar com Deus por toda a eternidade. Como diz uma certa propaganda, isso não tem preço. Ah, tem preço. O sangue de Jesus. Esse é o preço da vida eterna. A vida eterna. Mas não se restringe somente à eternidade. Algumas passagens que falam a respeito disso. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, Jesus falando. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus ainda permanece sobre ele. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Uma vida plena e abundante. Não somente essa questão para a eternidade, mas desde já. Desde já, nós já somos eternos por estarmos na presença de Deus. Nem a morte tem poder sobre nossa vida, Romanos capítulo 8. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, meu irmão. Só que o amor de Deus, ele nos alcança de uma forma plena, em total plenitude, porque Ele vai nos dar uma vida verdadeira, porque nós não vamos mais viver da forma como vivíamos antes de conhecer a Jesus. Não vamos. Deus vai, através de Jesus, Ele vai restaurar a nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Alguém pode citar? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, uma vez que nós experimentamos esse amor de Deus, nós vamos viver uma vida plena e verdadeira, porque nós vamos ser transformados dia a dia em Cristo Jesus, pela ação do Espírito, por se submeter à sua palavra. Nós vamos ser moldados. Aquele que mente, ou que mentia, já não mente mais. Aquele que tinha pensamentos impuros, já não tem mais esses pensamentos impuros. Aquele que roubava, já não rouba mais. Aquele que não agia de uma forma correta em seus relacionamentos, por causa da palavra, por causa do Espírito e por causa do amor de Deus, ele vai buscar viver de uma forma plena em seus relacionamentos, em todas as ordens, como marido, como pai, como filho, como cidadão, como amigo, enfim, ele vai buscar. Porque ele conheceu o amor de Deus, porque ele experimentou o amor de Deus que foi dado através de Cristo Jesus e o próprio Senhor Jesus. Uma vez que nós nos submetemos a Ele, nascendo de novo, se tornando uma nova criatura, Ele passa a ser o Senhor de nossas vidas. Ser o Senhor de nossas vidas, irmãos, pode ser que para hoje nós não entendamos tanto essa questão do que é ser Senhor. Para muitos, ser Senhor é um pronome de tratamento, respeito. Ah, o Senhor Odaílson, o Senhor fulano, o Senhor ciclano. Mas Senhor que Jesus está falando é se assenhorar da sua vida, Ele se tornar o Senhor, o dono da sua vida. No contexto de Jesus, na época de Jesus, essa palavra Senhor era entendida dessa forma. E uma vez que nós conhecemos o amor de Deus, que aceitamos o amor de Deus em Cristo Jesus, e Ele se torna Senhor da nossa vida, nós vamos viver através dEle, por Ele e para Ele. E automaticamente, irmão, isso vai acontecer naturalmente. As coisas que não glorificam a Deus, as coisas que não agradam a Deus, tendem a sair de nossas vidas. Ou então Jesus não está sendo o Senhor. Porque se Jesus for o Senhor, nós andaremos como novas criaturas, não mais manchadas pelo pecado, não mais afastados da presença de Deus, não mais humilhados e algemados, escravizados por Satanás,
mas vivendo uma vida plena, que começa aqui e agora, e se estende por toda a eternidade. Amém? Você crê nisso? Então, porque o amor de Deus é capaz de nos dar a vida verdadeira. Também porque o amor de Deus nos levará a amar também. O amor de Deus nos levará a amar. Porque uma vez que nós compreendemos esse amor, uma vez que Deus nos amou de uma forma tremenda, como é que eu vou agir agora diante dos outros, diante das pessoas, diante da minha esposa, diante dos meus filhos, diante dos meus irmãos, diante dos meus amigos, diante dos meus inimigos? Porque o amor que vai servir de parâmetro para mim não são o amor das telenovelas, dos filmes românticos, dos amores fraternais que nós vemos. É um amor tal como o de Deus, um amor incondicional. E eu tenho que aprender isso, meu irmão. E você tem que aprender isso. A amar como Deus te amou. Será que nós estamos prontos a amar como Deus amou? Não. Mas eu espero que a cada dia nos aprontemos cada vez mais, nos aperfeiçoemos nesse amor, permitamos com que o Espírito Santo haja nas nossas vidas, a cada dia nos elevando a um grau maior de amor. Mas isso só é possível se nós permanecermos em Cristo Jesus, com que o amor dele encha meu ser, que cada vez mais eu me sinta maravilhado com esse amor. Cada vez mais eu me pergunte, meu Deus, como foi que o Senhor me amou tanto? Olha para mim. E essa mesma medida da qual Deus usou para me amar, eu preciso usar para amar os outros. E não é só os irmãos aqui da igreja, porque amar vocês é fácil. Tudo bem, aqui e acolá a gente pode se arranhar uma coisa ou outra, mas é fácil amar vocês. Na sala também o Alberto estava dizendo que, olha, eu disse para o meu chefe que estou orando por ele. Eu disse, eita, é bom, Jesus disse que era para orar pelos inimigos. Jesus nos chamou a amar os nossos inimigos, irmão. Aqueles que, sabe, às vezes pisam na gente, às vezes nos magoam, ou sempre nos magoam, ou sempre agem de forma errada com a gente. Deus nos chamou a amar eles, porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. A mesma medida que Deus teve para comigo, eu tenho que ter para com qualquer um, com você e com qualquer pessoa. Por mais difícil que seja. E é aí onde entra o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Porque se for depender de mim, se for depender de você, nós não vamos conseguir. Porque isso é um amor natural, esse amor natural, ele não consegue. Somente esse amor sobrenatural, esse amor ágape, esse amor de Deus, esse amor supremo. Mas para nós termos esse amor supremo é necessário nós estarmos nele. Sem Jesus nós não vamos conseguir. Sem Jesus você não vai conseguir. Sem Jesus você não vai se sentir amado. E nem tampouco você vai ter a capacidade de amar, como é o verdadeiro amor. Pesquisem 1 Coríntios capítulo 13, quem não leu e não conhece ainda, o que é o amor. Só é capaz de amar o verdadeiro amor quem está em Jesus, quem vive em Jesus, quem aceita Jesus. Algumas passagens que falam sobre isso. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus falando para os seus apóstolos. Nisto, pois, conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É interessante que normalmente uns aos outros, a gente só traz para o contexto da igreja. Ou no máximo da família. Uns aos outros, meu irmão, são todas as pessoas. Eu não posso me enganar de achar que é nesse contexto aqui. Uns aos outros, quando Jesus se refere, é os outros, as pessoas. Você deve amar os outros. Se não é eu, é outro, então devo amar, seja ele quem for. Amai-vos uns aos outros.
É uma característica do discípulo de Jesus. Como é que eu sou discípulo de Jesus e não consigo fazer isso? Eu não sou discípulo de Jesus. Eu não estou seguindo a Jesus. Jesus não é o Senhor da minha vida. Quando Jesus for o Senhor da minha vida, quando eu for discípulo de Jesus, se eu estiver seguindo a Jesus, eu vou aprender. Tudo bem, pode até ser que aqui e acolá eu fale, mas eu vou estar constantemente querendo aprender a amar, engolindo sapo às vezes, perdendo às vezes, sofrendo às vezes, mas amando, porque Jesus me ensinou. Jesus te ensina a amar. Conhecemos o amor nisto, em que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós devemos seguir o amor de Deus. Interessante, né? Lá, porque Deus amou de tal maneira, João 3,16. E esse versículo, 1 João 3,16. Nós devemos amar da mesma forma que Deus nos amou. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque Deus, o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus estará em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. 1 João 4, 7 ao 17, ao 12. Nós o amamos, nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Nós, uma vez que compreendemos o amor de Deus, que conhecemos o amor de Deus, que experimentamos o amor de Deus, nós precisamos permitir com que o Espírito nos ajude a retribuir esse mesmo benefício que Deus nos deu a outras pessoas. Amando as outras pessoas. Amando as outras pessoas. Deus é amor. Deus é amor. E se você tem compreendido que Deus é amor, sinta-se amado por Ele. Como eu falei no princípio, se você tem sentido carência de ser amado, se algumas pessoas não têm demonstrado amor por você, sinta-se amado por Deus, porque Ele te ama, porque Ele quer te dar vida, porque Ele quer te ensinar a amar da mesma forma que Ele te amou. E isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. E nós vamos andar dia a dia, buscando com que Deus possa estar aperfeiçoando esse amor em nós. Você que está nos visitando, experimente esse amor de Deus em sua vida. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Aceite o sacrifício de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que venha crer no sacrifício de Jesus, mas é necessário crer. Portanto, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Sinta-se amado por Ele e permita com que esse amor possa invadir o seu ser, ao ponto de você amar aqueles aos quais você não tem sentido o amor da parte deles. Permita com que isso aconteça.